É um privilégio muito grande mesmo para mim estar podendo compartilhar. Deixa eu pegar podendo compartilhar essa noite com os irmãos a mensagem. Quando o Júlio me fez o convite, eu tinha feito um esboço de um estudo para os jovens, que inclusive foi a mesma mensagem que eu trouxe para eles ontem, né? Eu vou estar compartilhando com os irmãos aqui. Ele falou se eu poderia trazer um estudo para a igreja, uma mensagem. Eu falei, olha, eu tenho uma que eu já escrevi para os jovens, mas eu acho que Deus pode falar com o restante da igreja também. Amém? Bom, irmãos, o título da nossa mensagem nessa noite se chama Foi Necessário um Segundo Toque. E essa mensagem, ela está ancorada em Marcos 8, de 22 a 26. Pedi para a Lude colocar, e nós vamos ler essa passagem para a gente tentar entender, para a gente contextualizar o estudo. Amém? Então diz assim, né? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E Jesus mandou embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Esse é mais um dos milagres de Jesus, dentre os vários que ele fez durante a sua jornada aqui na terra. Mas existe, na verdade, teve uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem. Quando eu, indo no meu trabalho, eu vou ouvindo a Bíblia, né? Eu coloco para ir recitando a palavra. Então eu vou ouvindo. Eu estou andando de bicicleta, então eu coloco para escutar. Então é uma boa prática para você que tem dificuldade de ler e ir escutando também. Você consegue absorver muita coisa. E nesse momento me deu um estalo. Que durante a cura do cego, Jesus precisou fazer o quê? Qual foi Vocês conseguiram pegar que teve um ponto ali que, na minha visão, não era necessário, por ser Jesus. Mas ele fez? Teve o quê? Um segundo toque de Jesus nos olhos daquele cego. E aqui eu pergunto para vocês, será que seria necessário Jesus tocar novamente aquele cego para restabelecer totalmente as suas vistas? Sendo Jesus quem é, o Deus encarnado, não seria necessário. E aqui eu digo, Marcos, de 8 a 26, nos relata de um dos milagres de Jesus. E ao mesmo tempo nos mostra, de forma muito especial, uma situação que para nós nem seria necessário. Um segundo toque de Jesus para de fato restabelecer as vistas do cego de Betsaida. E aqui a pergunta que eu fiz anteriormente, eu continuo dizendo: por acaso Jesus não tinha autoridade suficiente para curar o cego com somente um toque? Tinha, não tinha? Interessante. Jesus por acaso não teve fé suficiente? Ele é tudo o que ele oferece. Então, se ele colocou aquele cego e quis a princípio curar aquele cego, ele não precisaria de 2 toques, porque ele é tudo o que ele oferece. Ele já tinha oferecido oportunidade para aquele cego. Então eu poderia fazê-lo. Então, por que a necessidade de um segundo toque? Essa é a pergunta que paira e que parou para mim. Por que Jesus precisou tocar novamente a vista daquele cego? Não foi falta de fé. Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus. Bom, irmãos, eu tenho percebido, ao longo da minha curta caminhada, de forma consciente, que o milagre nem sempre é concluído de uma vez só. Às vezes é necessária parcialidade para que possamos perceber o quão preciosa é a plenitude. Vocês conseguiram entender? A vida cristã é um processo onde nós damos o primeiro passo, recebemos o primeiro toque por vezes, e durante o processo de caminhada,
nós ardentemente, com desejo ardente de receber algo do Senhor, podemos receber o segundo toque e enxergar plenamente. Porque nem sempre, quando nós nos convertemos, nós enxergamos plenamente todas as coisas. Os irmãos concordam comigo? Estão comigo então? Amém. Ver parcialmente para o cego de nascença já é um privilégio inimaginável. Vocês concordam comigo? Que para quem nunca viu, para quem viveu a escuridão desde a sua nascença, ver parcialmente já é um privilégio, já está de bom tamanho para mim. Dali, aquele cego, ele poderia simplesmente levantar, sair correndo e seguir seu rumo. Eu estou vendo homens como árvores andando. Já seria para ele maravilhoso, ele não precisaria mais de ninguém se apoiar alguém para andar, se apoiar alguém para fazer, para beber uma água, para fazer uma comida, para fazer seus afazeres mais básicos. Não precisariam mais de uma bengala. Mesmo que turvamente, ele estava enxergando. Já iria eliminar vários auxílios de pessoas, ser peso para alguém, né? Porque o cego tem essa questão de precisar do auxílio para atravessar uma rua, para fazer as coisas mais básicas. Imagina naquela época, se hoje nós temos ainda acessibilidade em vários aspectos, imagina naquela época, como não era. Agora imagine ver planamente, aí eu disse, né? Ver parcialmente para o cego de nascença é um privilégio inimaginável. Agora imagine ver plenamente após passar uma vida completa na escuridão. Pois é, foi necessário um segundo toque para que a plenitude do enxergar fosse ofertada àquele cego. De forma que a alegria que a plenitude proporciona fosse completamente revelada. Amém? E aí está um ponto. Como eu disse, aquele cego poderia ter levantado e ido embora, correndo, gritando, Deus me curou, eu estou vendo. Mas ele ficou ali e aguardou o quê? Jesus perguntou e ele falou exatamente o que ele estava vendo. Ou seja, ele creu. E convenhamos, para um cego de nascença entender o que é uma palmeira ambulante, pessoa que nunca viu, não tem como distinguir. Certamente alguém falou para ele, né? Como deve ser uma palmeira e tudo mais. Ele falou, acho que existe mais além disso, né? Ele pode ter pensado, eu estou fazendo uma conjectura aqui, pode ter pensado, existe mais além disso, e esperou o segundo toque. E aí está um ponto. Às vezes, nós nos convertemos, e achamos que estamos completos pela primeira decisão. E não queremos participar do processo de evolução de Deus na nossa vida. Nós não esperamos os próximos toques de Jesus na nossa vida, achando que já estamos vendo plenamente. Nós não estamos vendo plenamente. É uma luta diária de aprendizado, de conquista com Ele, que é aquele que pode revelar tudo para nós, diante de todas as circunstâncias. Vocês conseguem entender? Então, o cego ficou ali, e por ter ficado ali, ele recebeu o segundo toque, a saliva, e depois disso, ele viu claramente todas as coisas. A escuridão já não fazia mais o seu escopo de vida. Ele distinguia a humanidade, a criação, que é um privilégio para nós. Pense bem. Um privilégio absurdo. E aqui eu continuo dizendo, a escuridão, a turvez e a clareza no enxergar estava no escopo do experimentar. E com isso, o processo disso tudo trouxe a consciência do real valor da obra completa de Deus. Ou seja, quando Jesus toca pela primeira vez, ele via de forma turva. Nada ele via antes do toque de Jesus. Após o primeiro toque, ele via turvo. Ele não conseguia enxergar plenamente. Parte do processo. Isso, para a gente aqui, que está lendo essa narrativa, é muito tranquilo. Agora você imagine na hora. E aqui, obviamente, eu estou criando uma narrativa em cima daquilo que eu entendi do segundo toque de Jesus. Então, nada enxergava, começa a enxergar turvamente. Isso faz parte do processo da vida cristã. E aqui eu faço um parêntese, que entra dentro das nossas comemorações mesmo aqui, de 48 anos de testemunho da igreja. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas permaneceram?
saíram, voltaram. Eu mesmo. Eu vim para cá convidado pelas minhas tias, tia Rosângela e tia Neia. Quem conheceu minhas tias aqui? Eram pessoas muito atuantes aqui, né? Os amo, assim, são muito referência para mim, como pessoas cristãs, assim. E todos eles saíram. As razões eu nunca perguntei, porque eu também não preciso disso para caminhar, saber as razões. Eu vou continuar servindo ao Senhor, mas continuo as amando, enfim, são irmãs em Cristo, onde elas estão servindo. Mas é para você perceber que a vida cristã são processos, onde as etapas vão nos ensinando. Derones, é incrível que toda vez que todo mundo faz aniversário, qual é a frasezinha que você dá sempre, Derones? Cada idade nos dá o papel diferente. Toda pessoa que faz aniversário, ele coloca isso. Entendeu? Mas é verdade, gente. Eu cheguei aqui com 13 anos de idade, 14, sei lá. Eu lembro que eu cheguei, logo depois eu tive meningite, eu quase morri. E uma das coisas que me fez ficar aqui foi a felicidade de receber a visita dos jovens e dos adolescentes da igreja no hospital. Eu, de fato, quase morri. Eu fui diagnosticado com, na época, dengue, depois foi sinusite. Por fim, quando eu desmaiei, que foram fazer o exame e viram que eu estava com meningite, eu fui desacordado para o hospital. E meu olho já não abria mais no hospital, pensei que eu fosse ficar com problema e tudo mais. Graças a Deus, a minha meningite foi a mais fraca. E o Senhor cuidou de mim, tem cuidado de mim. Eu sou a prova, eu estou aqui. Entendeu? E eu passei por essa fase aqui. Eu passei pela fase de querer se amostrar, porque quem toca música quer mostrar que você está tocando. Então eu tocava para me amostrar. Entendeu? Eu passei por essa fase também. Passei por todas elas, isso não é vergonha não, tá, irmãos? É saber que isso faz parte do processo de estar aqui em meio à comunidade e experimentar todas as etapas, sabe? Elas vão acontecer. Nós estamos experimentando uma etapa agora diferente, onde alguns irmãos nos deixaram, outros ficaram, outros ainda estão com receio de voltar. Enfim, estamos experimentando etapas diferentes. Tudo é processo de aprendizagem, tudo é toque de Deus na nossa vida para nos ensinar alguma coisa. Para nos abrir a visão para aquilo que está acontecendo. Porque certamente Ele tem algo muito especial para aqueles que permanecem. Permanecem. Não somente aqui, mas aqueles que permanecem nele. Vocês estão entendendo? E esse processo, ele nos ajuda a ver as coisas com clareza. Querer participar desse processo, estar disponível para esse processo, faz com que nós comecemos a enxergar as coisas com mais clareza, com mais suavidade, com menos peso, com menos dogma, sabe? Vivendo a vida de igreja não só nas reuniões de domingo, que é extremamente litúrgica, onde nós cantamos 4 canções, chamamos a oferta, depois mais um cântico, a mensagem, nós nos abraçamos mal e vamos embora. A vida de igreja, ela se realiza muito nos nossos grupos familiares, na nossa reunião de segunda-feira, quem participa aqui, os jovens, então convido já os jovens para estar na segunda-feira, 7h30, no compartilhar da palavra, no simples, entendeu? Isso aqui é litúrgico, é maravilhoso, porque é a comunhão do corpo, para exaltar o Senhor. Quando nós fazemos isso com entendimento, esse lugar aqui fica quente, fica insuportável para o diabo, entendeu? A verdade é essa, fica muito insuportável para ele. Questão de entender mesmo. Irmãos, e eu continuo aqui, irmãos, às vezes o segundo toque vem do próprio Deus. Foi o que aconteceu com o cego de Betsaida. Mas na maioria das vezes o segundo toque parte da nossa completa rendição diante de Deus. Ou seja, o segundo toque está diretamente condicionado ao estendermos a nossa mão em direção àquele que pode mudar tudo. Então, eu já estou há 27 anos, não sei, que tem pessoas que estão há 40, os que tem alguém com 48 anos que se reúne? Os irmãos, né? Então, os irmãos que estão há 48 anos, né? Nesse meio da caminhada, existem muitos irmãos que estão aqui, que na verdade nunca se converteram. Não estou falando de irmãos de 48 anos. Pode estar entrando e saindo daqui e nunca ter tido uma experiência pessoal com o Senhor. Isso não é culpa do Senhor. O Senhor está aqui. Ele sempre esteve aqui no nosso meio. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele se faz presente. É o desejo do nosso coração, você está entendendo? É a sua motivação
Deus, Ele sempre está com a mão estendida. Deus não arromba a porta de ninguém. Ele sempre está te esperando, às vezes do lado de fora. Graças a Deus que você abriu. Só falando isso. Eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero tocar, eu quero transformar a sua vida. No final das contas, a gente vive uma vida religiosa e não percebe que a gente fecha as portas para o Senhor por conta de várias situações. Porque é bom estar aqui. É bom estar com os irmãos, é seguro, é agradável. Mas se nós não desejarmos ardentemente que Deus fale conosco, toque o nosso coração, que a gente tenha uma experiência pessoal com Ele, onde exista um antes e o depois do toque do Senhor, porque foi comigo, eu nasci num lar cristão. Quantos nasceram aqui em meia igreja? Pois é, temos até pouco, né? Ontem todos que estavam na reunião de jovens tinham nascido em meia igreja. Nós que nascemos em meia igreja, a tendência é que a gente caia numa... É muito perigoso a gente cair numa religiosidade. Porque nós crescemos ouvindo, crescemos vendo coisas acontecerem no local de reunião, dentro das nossas casas, nos arredores, das reuniões periféricas, enfim. A gente vê isso tudo e a tendência é que a gente meio que caia no costume, na liturgia do servir ali. Isso é muito perigoso. E a gente não está disposto a pular a etapa, porque parece que é muito custoso. E a gente vive uma vida religiosa em meio aos irmãos. A gente não se entrega por completo para o Senhor. Isso é muito perigoso. Então, o segundo toque, nesse caso, ele parte muito daquilo que a gente quer. Você quer sentir o Senhor? Você quer conhecer o Senhor? Se entregue totalmente para Ele. Amém? Ninguém vai fazer isso por você. Experiência com Deus é algo extremamente individual, sabe? Pessoal. O que nós podemos, e a gente vai entrar nesse ponto, e que é muito importante, e a gente vai ver, é outra questão. Ao desejarmos ardentemente experimentar a mudança que só Ele pode nos proporcionar, ao desejarmos ardentemente a mudança que só Ele pode nos proporcionar, estar condicionada à certeza que ao tocá-lo, aquele que é o que oferece, nos ofertará virtude. Ou seja, a disposição de ir até Ele tem que ser nossa. Ou você acha que aquela mulher do fluxo de sangue, se ela ficasse lá na casa dela, continuando a gastar com os médicos dela, que ela já tinha gastado tudo, ela resolveria o problema dela? Não, né? Então tem que ir até Ele, tem que desejar tocar a veste dEle, tem que desejar mais, entendeu? E ser transformado. Não adianta a gente esperar que vá vir um pastor aqui, ou um pregador, seja quem for, cheio do poder de Deus, e vai fazer se você não tem o desejo de tocar o Senhor. O véu foi rasgado, o acesso é restrito. Que nós cantemos isso com todas as nossas forças. Amém? E agora eu vou falar eu vou passar um vídeo, e eu vou trazer o contexto desse filme para que os irmãos não fiquem viajando. O contexto é o seguinte, vou tentar resumir bem rapidamente. É uma família de surdos. É um filme muito interessante, o nome do filme é... Caramba, esqueci agora. É Coda, o nome do filme é Coda, aí tem No Ritmo do Coração. O nome do filme é esse. Se os irmãos quiserem ver depois, é um filme muito interessante. Aí é uma família de surdos, onde são 4 pessoas, 3 pessoas são surdas, e uma das filhas nasceu ouvindo. E essa menina, por ter nascido ouvido, teoricamente, ela é a comunicação de toda a sua família. Ou seja, os 3 surdos, ela sabe falar pela linguagem de sinais, então ela faz a comunicação de toda a família dela, para a questão de negócio. A família é uma família de pescadores, olha só. Pescadores de alto mar. Zezinho que gosta de pescar, ó, pescadores de alto mar. Entendeu? Então, é uma família de pescadores e é muito interessante. Então, no final das contas, essa menina que vai estar cantando nesse vídeo, ela descobriu que o canto é algo que ela ama muito fazer. Mas você cantar numa casa de pessoas que não te ouvem, você não tem parâmetro nenhum, sabe? É muito estranho isso. E eles também não têm como fazer, assim, dizer, minha filha, você é muito boa, porque eles não têm possibilidades humanas de poder fazer distinção do que é bom ou ruim nesse sentido. Então imagina a angústia para aquela menina amar cantar e não ter dentro da sua casa pessoas que possam ouvi-la. A gente vai ver agora uma situação e a gente vai fazer um paralelo muito interessante.
You're all I need to get by. Like sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, always there. Como eu, na hora que eu estava assistindo esse filme, tive esse insight, acredito que vocês possam ter o de vocês também. Mas eu vou dar uma direcionada aqui, tá bom? Nesse momento eu percebi que essa reunião aqui é uma reunião que é muito propícia a acontecer o que aconteceu ali. Pessoas vêm para cá por vir. Fico olhando para o lado, a adoração do que está do seu lado, se entregando, e não entendendo, e de repente nem querendo entender, é só mais uma obrigação litúrgica, religiosa, de estar aqui aos domingos. E está esperando na expressão do próximo a experiência que ele pode ter. Não tem problema, eu acho que nós expressarmos a adoração ao Senhor de forma que vai incentivar pessoas a buscarem o Senhor, é nosso papel mesmo. A gente tem que ser incentivador, mostrar de forma eficaz, com afinco, com paixão. É isso que eu faço toda vez que eu trago o louvor. Eu adoro ao Senhor. É adorando que eu vou incentivá-lo, o irmão, a adorar. E os pais dessa menina, eles não podiam ouvir o que ela cantava. A voz maravilhosa. Eles não podiam perceber a doçura do cantar dela e tudo que ela tinha recebido. E eles só conseguiram ter real noção da preciosidade que a filha dele tinha quando olhou na expressão dos irmãos. Eu cheguei aqui em 94, se eu não me engano. Eu acho que era ano de Copa do Mundo. Isso aqui era uma loucura no bom sentido. Era festa mesmo. Era pessoas fazendo trenzinho para lá, pulando, shalom para mim, shalom para ti. Eu vim de uma criação batista tradicional, era da primeira batista de Vitória, vocês imaginam. Foi muita loucura para mim. Sentir esse choque de realidade, de proximidade, de chão da vida, sabe? E eu falei, cara, olhando para as pessoas, eu falei, tem uma coisa diferente ali. Eu cheguei com 13, eu só me converti de fato com 18. Para você ver o tempo que eu ainda passei aqui em meio a isso tudo. Simplesmente vivendo uma religiosidade, gostando de estar com as pessoas, que aqui que não tem problema nenhum, é o que eu estou dizendo. O importante é permanecer e fazer parte do processo. Mas a percepção deles, a princípio, só foi possível através da percepção de outras pessoas. Eu acho que a gente não precisa passar por isso. Não é necessário, porque o véu foi rasgado. E o acesso é restrito. Esse vídeo nos mostra a triste, mas real realidade em meio à igreja como um todo. Pessoas que vão para fazer o papel religioso do domingo. Pessoas que conhecem, pessoas que frequentam, pessoas que às vezes até participam, mas que quase nunca
ou nunca experimentaram um toque do Senhor, que nunca ouviram a voz do Senhor. Isso pode ser uma realidade, mesmo. Estão aqui porque o Pai é daqui? Estão no meio porque é um povo agradável? Nem sempre. É um ambiente seguro, enfim, se sentem confortáveis em estar aqui. E aí tudo acontece ao seu redor, mas pelo fato da motivação de se estar ali ser a motivação errada, nada tem brilho, nada tem voz, nada tem prazer, nada traz prazer. Só vou ali fazer a sala para o meu pai para ele me liberar para a próxima saída. Só vou ali cumprir meu papel dominical para ver se eu me isento de alguma coisa do Senhor, eu posso ficar o resto da semana sem ter contato com Ele. E assim começamos a reagir conforme as reações dos outros. Todo o nosso contato com Deus parte da experiência do irmão, que decidiu se entregar a Deus, que é a direção para todas as coisas. Mas nem tudo está perdido, graças a Deus. Em meio a toda essa experiência de vida cristã, que poderia te levar à religiosidade mais profunda e devastadora, existe, apesar disso tudo, a possibilidade de um segundo toque. Olha aí. E esse toque vem do despertar de Deus nas nossas vidas. Porque em meio à igreja, o Espírito Santo nunca deixou de se mover. Porém, o desejo de experimentá-lo nem sempre esteve em nossos corações. É nossa responsabilidade, irmãos, fazer esse ambiente ser um ambiente desejável para alguém que quer mudar a vida. Experimentar o poder de Deus. É nossa responsabilidade. A gente estava conversando com o familiar essa semana. E é muito comum a gente vir para cá para receber, né? Quando na verdade deveria ser o contrário. A gente vir aqui para ofertar. Ofertar nossa adoração de gratidão. É muito comum, e eu já fui muito consumidor, e por vezes eu sou muito consumidor. A gente é muito pouco doador. Tem que haver o desejo de sentir o toque do Espírito Santo. E agora a gente vai ver outra parte do vídeo que eu acho que ilustra bem essa questão. Tem que haver o desejo do coração. Sweet morning dew, I took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. With my arms open wide, I threw away my pride. I'll sacrifice for you, dedicate my life to you. I will go where you lead, always there in time of need. And when I lose my will, you'll be there to push me up the hill. There's no looking back for us. We got love, sure enough, that's enough. You're all that I need to get by. A nossa entrega numa reunião coletiva pode inspirar pessoas a desejarem tocar o Senhor. Virmos para cá cientes que aquele que nos tem guardado até esse momento, nos tem dado tudo o que precisamos, vir para uma reunião em espírito de gratidão,
entregando uma vida de adoração, pode incentivar pessoas a desejarem tocar ao Senhor. O pai dessa menina, por mais que ela cantasse o dia inteiro dentro da casa dela, ele não poderia ouvir. É uma questão natural dele. Mas a partir daquele momento que ele foi naquela apresentação, onde ele também não ouviu, ele viu pessoas sendo agraciadas pelo dom que a filha dele tinha. E desejou, de alguma maneira, tocar a voz dela. Era o que ele podia fazer. Por vezes nós não estamos dispostos a tocar, a encontrar a forma, buscar o meio possível de se achegar ao Senhor. Às vezes achamos que nós estamos pecando demais, que eu sou indigno. Não existe isso. Basta o arrependimento genuíno. Deus ama o pecador arrependido. O que levou, e interessante, vamos lá. O que levou o pai da menina a tocá-la como nunca tinha tocado antes, foi o fato de ver que o que a sua filha tinha recebido era algo especial. Especial de tal forma que tocava as pessoas. E como ele não podia experimentar audivelmente por ser surdo, o toque e as vibrações geradas pelo canto lhe proporcionaram a experiência desejada. Ou seja, era a única possibilidade dele saber o que, de fato, a filha dele estava oferecendo, do que ela realmente sabia fazer. O interessante é que depois dessa cena, ela tinha passado uma faculdade muito importante, que era Berkeley, que é uma das maiores de música dos Estados Unidos. Ela tinha feito o processo e tinha passado. Só que ela estava abrindo mão do processo de estudar, porque ela ainda era a ponte de comunicação dos seus pais, a questão dos negócios, era a ponte audível, né? Então ela ficou, Deus, como é que eu vou fazer para seguir meu sonho e deixar meus pais desamparados aqui com a empresa de pesca deles? Eu vou ter que abrir mão, entendeu? E depois que o pai dela foi à apresentação e tocou a voz dela, depois daquele abraço, ele falou: você não vai matar sonho nenhum seu por nós. As coisas vão caminhar, você vai seguir o seu sonho e as coisas vão dar tudo certo. E ela foi estudar a música dela e foi muito bonito o restante do filme. Mas precisou tocar para gerar esse sentimento de liberdade para o pai e para a filha tomar a decisão. E aqui, já quase finalizando, olhando para essa questão, eu digo o seguinte aqui: portanto, irmãos, sejamos o cântico desejado, sejamos o abraço inesperado, sejamos o colo disponível, sejamos a ponte que curta o percurso de volta do filho pródigo. É para refletirmos. Será que essa porta está aberta para todas as pessoas? Em todas as situações? Será que os nossos olhares serão olhares de abraço inesperado, de colo disponível? A verdade é que na cultura onde nós somos criados, e dentro de um contexto, nós colocamos de lado certos tipos de pessoas. E por isso, algumas pessoas não têm a oportunidade de tocar aquilo que Deus tem. Amém? Eu quero finalizar para a gente refletir. Nós vamos refletir nesse último vídeo, é um vídeo curtinho de 4 minutos, que fala exatamente da nossa essência, para onde nós fomos e o link que nós precisamos ter para continuar. Você, veja os seus olhos, olhe para eles, salpicados, coloridos, cada um único, e eu criei cada um. Eu criei tudo, o universo e você. Eu te dei personalidade. Eu te fiz puro, complexo, e todo dia eu te dou vida. Eu te amo. Mas algo aconteceu.
Você me traiu. Você não confiou em mim. Você pecou. Você se desconectou de mim. E apesar de estar vivo, você está lentamente morrendo. Então você procura por outras coisas. Para preencher o vazio. Mas nada funciona. Só te faz morrer mais rápido e nos separa mais e mais. O que você está procurando? Eu não quero que você morra. Eu te criei não para ser destruído, mas para você me conhecer. Então eu me tornei como um de vocês, uma criação frágil. Eu fui tentado, mas eu nunca pequei. Eu vim para te salvar dos seus muitos pecados. Mas havia um preço. Alguém tinha que morrer. Você ou eu. Então eu tomei todos os seus pecados. Troquei a minha vida pela sua. E eu morri em seu lugar. Porque eu amo você. Então ressuscitei dos mortos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus. Eu não estou aqui para condená-lo. Eu vim para trazê-lo de volta à vida. Confie em mim. Eu te perdoarei. Eu te darei a vida eterna. Eu te amo. Eu fiz tudo isso para ter um relacionamento com você. Você me seguiria? Se alguém aqui nessa noite, olhando rapidamente aqui, eu conheço quase todos. Talvez essa não seja a pergunta que vai... Mas se por algum momento você se desconectou, ou percebe que está desconectado desse contato esplendoroso onde Deus é o seu cordão umbilical, onde Ele te passa os nutrientes necessários para a caminhada do dia a dia, o convite está feito. Se entregue a Ele. Se reconecte, sabe? Porque o preço foi pago. Ele se fez frágil, sendo todo poderoso. Ele se fez carne, sendo um Deus gracioso, de todo esplendor. E a gente, por umas coisinhas ou outras, a gente se decepciona com pessoas pecadoras e deixamos de prosseguir, deixamos de nos reunir. E interessante que nós aqui, que estamos aqui nessa noite, nós sejamos pontes, verdadeiras pontes, encurtadoras dos filhos pródigos dessa igreja. Eu mesmo poderia escrever inúmeros nomes aqui de pessoas que cresceram comigo e que aqui não estão, e que eu desejaria muito que estivessem aqui. Só o que eu não posso fazer é aumentar a minha distância para eles. Só o que eu não posso fazer. Tudo que eu tenho que fazer é cada vez mais me aproximar deles
para que o Deus que em mim está, aquele que eu creio, que tudo renova, tudo revela e tudo direciona, possa também direcioná-los a uma vida plena nele. Porque boa parte dessas pessoas oraram para pessoas que não têm nada para oferecer. Então, se você nessa noite quer se reconectar com o Senhor, faça isso. Amém? Deus abençoe os irmãos.